Bom dia! Mais um episódio da nossa série Da Raiz aos Frutos. Estamos no quarto episódio, hoje com o Dr. Sérgio Camargo, que já entrou aqui. Bom dia, Dr. Sérgio, já vou te incluir. Doutora Luísa Calmon, seja bem-vinda. Caiane Coimbra também. Alguns imprevistos que aconteceram. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Finalmente você, doutor Sérgio, na nossa série. Vou apresentar aqui, embora saiba que todo mundo já deve te conhecer, mas vou seguir o protocolo. Doutor Sérgio é advogado, constelador, professor, palestrante, foi o primeiro presidente da Comissão de Estudos sobre o Direito Sistêmico da OAB do Rio de Janeiro e com muita honra, muito gosto, me passou esse posto que eu espero honrar da melhor forma possível. Estamos sempre juntos. E essa série, na verdade, ela foi pensada de uma forma muito orgânica. Bem-vinda, Suelena. De uma forma muito orgânica, porque ela busca justamente estabelecer uma metáfora entre o crescimento de uma árvore e o crescimento do direito sistêmico. Então, a gente começou das raízes, a gente preparou uma live que era para falar mais sobre as resoluções, sobre os embasamentos legais, acabamos indo para um outro ponto. Depois, o doutor Fernando Catedian trouxe o aspecto internacional, fortalecendo esse tronco. Na semana passada, tivemos o doutor Cláudio Lopes, mostrando como que isso aconteceu no judiciário, conversando com a doutora Eunice, que foi a pioneira, é a presidente do IBDCIST e foi a pioneira da criação das comissões, a do Rio, né, Sérgio? A nossa aqui é a terceira, a dela foi a primeira e foi ela que iniciou o movimento. E hoje estamos aqui com o doutor Sérgio, que justamente é esse super especialista em direito constitucional. Então, vai trazer aí todo esse aporte do ordenamento brasileiro, né, desse solo brasileiro, para mostrar e falar como que se dá esse crescimento, Sérgio. Só justificando que hoje eu estou aqui conduzindo o nosso encontro. Pronto, porque a doutora Eunice teve um movimento aí nesses galhos aí na Ilha da Magia, eu acho que você também está por aí, né? Sim, E sim. parece que está tendo um problema de energia. Aqui no Rio Tá. tivemos uma noite também com muito vento, mas seguimos, está tudo certo. Então estou com energia em todos os aspectos, graças. Que bom. Então estou te Não, aqui tá um recebendo aqui, o que dia, para mim foi um prazer, na verdade. com certeza. Até porque eu não sei se você se recorda, hoje faz exato um ano que nós tivemos a segunda seminário, congresso de Direito Sistêmico da OAB no Rio de Janeiro, e no final do evento eu transmiti a você, de uma forma lúdica, a presidência da comissão aí no Rio de Janeiro, né? Então, um ano, no mínimo, sistêmico, né? Exatamente um ano, né, doutor Sérgio? Ontem estava até lembrando disso também, porque realmente tem umas sincronicidades que, assim, o universo não explica, mas explica. E Exatamente, aí, exatamente. exatamente um ano, estávamos juntos na noite do dia 1º de julho, que, aliás, tem uma Exato. música da Cássia Eller bem bonita que se chama 1º de julho, Sim. e que fala: Eu vejo que aprendi o quanto eu te ensinei. E eu aprendo muito contigo sempre, Sérgio, com todo Olha, mundo que eu tenho a possibilidade de estar trocando aqui. Para mim, realmente é muito crescimento essa oportunidade que você me deu, me confiou, e por isso que estamos sempre trocando. E eu recebo com muito gosto você. E adoro ouvir você falar sobre as ondas renovatórias do Capelete. Não sei qual foi o que você preparou para a gente hoje, mas vou te passar a palavra, já te agradecendo imensamente por tudo e por tanto. não, eu hoje a proposta, eu estava até falando ontem, eu falei ontem à noite com a Eunice, né, no meio desse vendaval, o ciclone alcançou aqui a Santa Catarina, né, a gente está aí com
50% de fornecimento de eletricidade no estado, né? Então, eu acho que a Eunice está sem luz desde ontem, ou enfim. Aqui a gente está indo e vindo, mas hoje eu já acordei com luz, numa boa, tá um dia lindo, né? Então, a proposta era a gente falar um pouquinho dessa evolução que o direito sistêmico está tendo especificamente nas comissões da OAB do país afora, né? E é até curioso, porque no teu Facebook ontem eu vi uma foto sua, foi uma memória sua, muito antiga, com uma outra pessoa que teve um outro movimento, né? E que eu também, foi ali que a gente se conheceu, na verdade, não foi? Foi, exatamente. Foi o movimento de uma outra comissão, que eu estava Isso. justamente, na verdade, a minha formação, né, de base é dos direitos humanos, e que foi Uhum. justamente onde eu falei, né, um pouco sobre aspectos das novas famílias e tal, e onde a gente se conheceu. E Sim, fazia, sim. ontem fez exatamente 3 anos aquela foto. Nossa, 3 anos, caramba, né? Porque ali já estava num momento, quer dizer, as comissões da diversidade sexual já existiam na OAB desde Já. 2010, 2017, então a Raquel Castro já era presidente da Comissão Nacional, né, em prosseguimento a Maria Berenice Dias, e eu achei espetacular porque na verdade, me trouxe um pouco dessa rememória da evolução agora da Comissão de Direito Sistêmico, que tem, claro, na OAB, advogados. Né? Então, eu já tenho essa experiência pregressa que ocorreu, na verdade, no início que você ainda... Eu acho, eu não sei nem se você ainda fazia direito, foi em 2008 que esse Estava movimento entrando na teve, faculdade. estava entrando na faculdade. Foi quando a Berenice e eu cerramos fileiras para criar as comissões da diversidade sexual nas OAB. E eu estava ali à frente no Rio de Janeiro, junto a ela e outros diversos colegas, até que em 2010 efetivamente foi criada a Comissão Nacional e, consequentemente, a Comissão Estadual. Teve um congresso que você deve ter ido, né? Eu dividi mesa com o João Willis, a gente, enfim. E aí esse foi um primeiro parâmetro do envolvimento com a advocacia no surgimento de uma comissão. E tivemos uma segunda experiência em 2017, quando eu, Eunice, Sheila Ortiz, fomos para o camp do Bert Hellinger em Bad Reichenhall, na Alemanha. Né? Foi o último, na verdade, que ele esteve fisicamente presente, né? Inclusive foi uma bênção, porque eu tive a oportunidade de participar de uma constelação com ele, né, como personagem de uma outra pessoa, mas que eu guardo no coração essa experiência, até porque apertei a mão do Bert Helling, aquela coisa, né, um pouco da tiete. Né? Pois é. E ali a Eunice, naquele momento, já tinha criado a comissão, porque eu acho que a comissão de Santa Catarina ela veio logo em março de 2017, salvo engano. Né? Esse acontecimento na Hellinger Schule foi em outubro de 2017. E aí, quando eu retorno ao Rio, já em novembro, no fim do ano, a gente consegue, no fim de novembro, consegue criar a Comissão de Direito Sistêmico. Né? Eu não levo muito em consideração a questão que o colega à época que presidia as comissões se prendeu à ideia dos estudos, né? Então a do Rio de Janeiro seria, não é a comissão de direito sistêmico, é a comissão de estudos de direito sistêmico, né? E aí, com muita tranquilidade, eu vou relembrar Friends e aquela personagem maravilhosa que vira e fala potato, batata, né? É a mesma coisa, né? E é isso, a gente já se insere de novo nas humanices. Né? Quando eu venho para o movimento em 2017, eu venho com uma crença pueril, né? O idealista, Marília, em todo o seu grau, ele mantém uma ingenuidade pueril típica da criança, né? Que para nós que estamos aqui atrelados ao direito sistêmico, ela obviamente tem toda uma lealdade ao sistema ancestral, quer seja da mãe,
quer seja do masculino, né? Mas você está ali sendo leal ao sistema do ancestral sem nenhuma criatividade, né? Inclusive, amanhã vai ter uma live minha e da Letícia Leme, que a gente está tratando do livro Humanices, que são as experiências que as constelações têm nos agraciado ao longo das nossas vidas nos últimos anos, né? E amanhã a gente vai falar de um dos capítulos que é Não tem jeito, esposa, o jeito é tomar a mãe, né? Então, dentro dessa ideia de tomar a mãe, é muito comum a gente retornar para a criança. E dentro dessa criança, num dado momento, eu percebi, não. Encontro um grupo de advogados perfeito, um grupo de advogados que tem ali a visão sistêmica como um valor maior. E, obviamente, né, quando retorno ao adulto, percebo que são seres humanos com falhabilidades, com humanidades e com humanices, né? O que resulta, inclusive, há certo um ano atrás, a uma decisão de passar a você a oportunidade de trazer uma nova perspectiva no encaminhamento da Comissão do Rio de Janeiro, né? Até porque eu sou da crença pessoal de que o poder ele não deve se perpetuar, né? Isso não há que crítica a ninguém de forma alguma, é só eu entendendo o meu lugar e eu percebi, olha, o meu movimento foi ali o da criação, o meu movimento foi, só que agora eu preciso deixar que outra pessoa prossiga. No caso, tive a grata satisfação de você estar à frente, fazendo um trabalho tão bonito, né? E essa falhabilidade leva a um resultado inexorável que a gente percebe hoje, né? As comissões elas já estão aí há 3 anos, né? Num crescimento, né, superior às emendas constitucionais, são mais de 100 constituições entre seções, seccionais e subseções, o que se percebe a força do movimento, né? As portarias, as normas do Conselho Nacional de Justiça, que já antecedem, né? Essa percepção que o próprio novo Código de Processo Civil traz com as formas alternativas e as constelações familiares se aplicam, né? Como uma forma alternativa de solução do litígio. E a gente vê hoje, então, o movimento lindamente crescendo. A unidade dele ficou um pouco, a meu ver, dentro da humanice, né? A gente tem um ambiente nacional que não percebo agregar ou integrar as subseções de certa maneira, né? Então, eu particularmente fico muito frustrado dentro da minha humanice, dentro da minha lealdade ao meu sistema, à minha criança, de não termos conseguido que a Eunice viesse a presidente da comissão da OAB Nacional, né? E a razão pela qual eu opto, então, em deixar que a nova geração prossiga. E, obviamente, isso dentro da posição do adulto é extremamente importante para perceber que somos todos humanos, humanices e humanidades, falhabilidades são constantes e, obviamente, não temos como esperar algo de alguém que não tem para dar. Somos humanos, vamos dar humanices, vamos dar humanidades, né? Então, dentro desse yin e yang, que eu aqui me atrelo à ideia de humanice e humanidade, eu acho que as coisas são exatamente do jeito que devem ser, na forma como o sistema escolheu, né? É engraçado que essa questão também traz aquela outra dinâmica, né? Que, na verdade, a escolha que a gente faz é a melhor escolha que poderia ser feita naquele momento, né? Sob aquelas circunstâncias. Sob aquelas circunstâncias, exatamente. E, assim, o fato de serem mais de 100 comissões é uma coisa que mostra a riqueza e a força do movimento. E, obviamente, é impossível mais... Eu acho que são 108 agora. É impossível 108 pessoas olharem para a mesma direção da mesma forma. Eu aqui talvez ainda tenha um pouco uma visão bem utópica, mas que eu acredito que a gente olha para o mesmo lugar de formas diferentes. Eu prefiro ver assim. Sim. Entende? Sim, e eu acho que é uma percepção muito bonita, na verdade, né? E a essência
da ideia das leis do amor, né, que você pretende, né, um culto ao pertencimento, um culto à hierarquia, um culto ao equilíbrio, né, entre o dar e receber, muitas vezes o próprio estado de atenção demanda que você observe, né, e observe o movimento. Né? Então, o movimento tem tido muitas ações, se você parar para pensar. Né? Sim. Sai a matéria da Eunice no Fantástico, que representou assim, um ganho absurdo para o movimento. Aí ela cria a comissão em Santa Catarina e outros estados já naquele mesmo ano seguem. E aí 2018, nossa, e 2019 o boom. Né? Praticamente todos os estados da federação têm comissões a ponto de se iniciarem as tradicionais rixas políticas, né? Porque o coleguinha do estado tal tirou o tapete do coleguinha do... Né? E, na verdade, você retoma a ideia do mais do mesmo. Né? Isso já tinha ocorrido em outras oportunidades, pelo menos na minha vivência de ordem. Né? E é muito curioso, né? Você está num momento agora de clausura, né? Em que as pessoas Aham. começam a se questionar as informações que são dadas, até que ponto você realmente tem que ficar em casa. Só que a gente está hoje tramitando para os 60 mil óbitos no país por causa do coronavírus. Né? Então, quer dizer, o que é real, o que não é real, o judiciário fechado, o judiciário enquanto poder sendo testado a todo momento, né? Sendo testado como manutenedor da democracia, sendo testado enquanto estrutura que deve manter a imparcialidade diante dos outros poderes. Enfim, quer dizer, o momento é de uma riqueza. Olha só, Marília, vou te falar uma coisa. É muito rico. Por exemplo, tem uma pergunta que é até uma brincadeira, né? Pena que a Letícia, que está no livro Humanista, ela não pôde assistir por questões pessoais, né? Tem uma pergunta que a gente está proibido de fazer aqui em casa. É uma brincadeira, claro que pode fazer. Como pode melhorar? Óbvio que sempre pode. Mas essa pergunta eu já estou também dando uma revisitada nela, para ser bem sincera, sabe? Porque eu acho que já vi. Tem algumas coisas da constelação e do movimento, corrigindo, que já estão me causando uma certa necessidade, talvez até de eu olhar internamente também, primeiramente, né? Mas outro aspecto que me vem muito é a questão do eu vejo você, que se tornou uma frase que toda pessoa fala todo tempo, Como mas data será, venha. Como data mas venha. será que a gente de fato vê o outro, Sérgio? Essa que eu me pergunto sempre, porque a Então, gente está percebendo. Pode falar, uma desculpa. premissa básica para nós nos oportunarmos ver o outro é nos vermos. Sim, Então, antes de eu ver você, eu me vejo. Eu me vejo do meu lugar. Eu me vejo no meu eixo central. Né? Eu me vejo na minha essência. Quando eu me vejo, eu passo a perceber o todo. E só aí que eu consigo ver o outro. Então, eu entendo a sua colocação, eu concordo com ela, dentro da minha humanice também, porque aí a gente entra sim. sempre no julgamento. Né? A dificuldade que eu, Sérgio, enfrento atualmente é o ingresso no julgamento. Então, eu fiz uma opção consciente no início desse ano de não ingressar conscientemente no julgamento. E como eu falhei, e como eu continuo falhando, e como eu Eu acabei tô. de falhar quando concordei com você. Né? Mas é isso sim, porque a percepção do outro vai demandar um início interno. E muitas pessoas têm uma grande dificuldade para esse olhar interno e já passam para a perspectiva do próximo, do outro. E aí, com muita naturalidade, eu vejo você. Mas o ver o outro, ele é realmente uma questão que se inicia no seu centro, no seu eu. Né? Eu me vejo para eu ver o outro. Né? Até a doutora Luísa, ela falou aqui também, se perceber primeiro, né? Sim, E você como. tem que E primeiro se ver. outro, sim.
E eu acho que isso toca muito na questão que você estava falando de agora que a gente está passando por esse momento, que passamos para a mão do Estado, né? Essa coisa de pode ir para onde, não pode ir para onde, tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, calça sapato dentro de casa, tira sapato dentro de casa. Nós parece que estamos voltando a ser crianças. Eu estava até vendo a live da Suelena ontem lá no Espaço Sistêmico, da Suelena com a Eunice e a Alissa, e me veio muito isso, porque eu tive um episódio que eu tive que ir numa clínica na segunda-feira, não é corona, e aí eu fiquei muito agoniada de não saber aonde encostar, onde segurar. E eu me percebi assim, eu falei, gente, eu tô parecendo uma criança que não sabe mais sair de casa, né? E aí eu ouvindo agora você falar, me traz muito essa questão do ativismo judicial. Inclusive, essa foto que você lembrou, eu estava entregando um artigo que falava sobre o ativismo judicial. Você diz isso na postagem. Sim, eu li a postagem. Que você, na cara de pau com a Maria Berenice, não sei o quê, eu li, muito legal. Falava sobre o ativismo judicial. E hoje eu já tenho uma leitura diferente, assim, daquele momento. Acho que também faz parte, né? Queria saber como que você vê esse aspecto dentro do direito sistêmico, assim, dentro do olhar sistêmico. Você diz o ativismo judicial, propriamente dito. Olha, Sim. o próprio direito sistêmico é um ramo percebido muito recentemente, né? E ele está sendo agora, a partir da percepção que o faz, de certa forma, surgir, ele está sendo aí norteado com artigos, né? Então, João Gilberto publicou no ano passado na escola, na revista da Emerge, um artigo bastante positivo sobre a questão do direito sistêmico, né? Então, acho que há uma construção acadêmica ainda muito intensa a ser produzida, né? A ideia do falar do direito sistêmico não pode, a meu ver, ser abandonada de elementos, princípios, né? São fatores que norteiam o direito, até porque se você pretende um comportamento diferente, você está querendo dizer, olha, eu não concordo com o que já existe, eu não aceito o que existe e eu vou criar o novo. Isso não é integrar, né? Isso é dissociar, né? Que eu acho que o direito sistêmico, obviamente, não pretende a dissociação, ele pretende a integração. Então, a conclusão que a gente chega é que o direito penal, o direito administrativo, o direito constitucional e vários outros ramos do direito são estabelecidos a partir de elementos, de princípios e de um conteúdo didático pensar, uma hermenêutica pensada, e o direito sistêmico não vai ser diferente. Até se nós realmente quisermos, né, enquanto pessoas que estão aqui nessa batalha por uma identidade desse ramo do direito, que sejamos aceitos, né? A ideia do pertencimento também está muito ligado a essa sensação humana de sermos aceitos pelo coleguinha, pelo grupo dos outros, né? Então, não adianta você iniciar esse caminho se você não estabelece, então, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio, né, da igualdade, da própria moralidade, você tem vários princípios que podem nortear o direito sistêmico, né? E a questão do ativismo judicial. Tem uma fala belíssima do Barroso, quando ele faz a aula magna. Desculpa te cortar, é porque tá picotando um pouquinho para mim. Ah, Dá... é? Não, para mim não pareceu nada, não. Ah, não, Eu, normalizou, desculpa. não, de forma alguma. E o Barroso fala, e essa fala dele na aula inaugural da UERJ, não deixa eu cometer gafes políticas aqui, por favor. Né? Se eu meto Barroso na UFRJ, vai dar um problemão. Né? Então, ele faz a aula inaugural da UERJ e da fala dele faz um texto acadêmico chamado A Revolução do Novo. Né? Então, agora você tem um judiciário que foi realmente muito ativo, digamos assim, nas duas últimas décadas e que a população começa a questionar todo esse ativismo, a ponto de nós, eu não sei, quer dizer, eu não vou te incluir, eu me questionar muitas vezes nesse limite, né? Até que ponto o judiciário, porra, né? E eu percebo a criança sendo testada a todo momento e você tendo que impor limites à criança, né? Porque senão tá tudo bem dizer que pode
estuprar a filha do ministro do Supremo, que não pode dizer, não é legal falar isso com ninguém, né? É uma questão de humanidade, uma questão de solidariedade humana, né? E o judiciário está tendo que se posicionar muito, né? E o direito sistêmico, curiosamente, que tem como um dos pilares, né, o posicionamento familiar, né, que nessa tradução do alemão para o inglês e no português, e aí a gente tem uma certa perda linguística quando assume a terminologia de constelações familiares, porque, na verdade, a gente está tratando do posicionamento, né? E o direito sistêmico vem, de certa forma, também a traduzir o posicionamento do cliente, do advogado, do cliente pelo advogado dentro de um litígio, dentro de uma demanda judicial. Até que ponto, né, o advogado, inclusive, questionar várias ações minhas enquanto advogados que eu outrora tomava e que eu percebo que não estão nada alinhadas ao pensamento sistêmico dentro do seu posicionamento familiar. E aqui eu estou identificando família como humanidade, eu não estou identificando família como a minha família exclusivamente, né? Porque mutatis mutandis, o que as constelações familiares vão acabar tratando é do nosso posicionamento enquanto elementos energéticos, não só dentro da Sim. nossa ancestralidade feminino, masculino, mas de todo um contexto. Daí a fala que antecedeu alguns momentos atrás de você questionar a ideia do eu vejo você se eu não me vejo. Como é que eu vejo o outro? Como é que eu percebo estar na posição do outro, né? E aí é importante o advogado sistêmico ter esse posicionamento, né? Porque ficar recorrendo só para gastar tempo, para adiar, ficar ações que, de certa forma, não são ações que hoje, nessa consciência sistêmica, a gente começa a perceber que essa atuação perante o judiciário, esse ativismo perante o judiciário, era muito ruim para o advogado a nível energético, a nível sistêmico, né? Você está ali deflagrando demandas judiciais que poderiam ter sido solucionadas se o cliente fosse recolocado na posição do adulto, né? Ele se recolocasse na posição do adulto, né? Até porque, como advogado não vai salvar o cliente, a gente não vai salvar ninguém, né? A gente veio aqui para se salvar. Então, não cabe ao advogado salvar o seu cliente. Então, a posição do adulto, né, que o cliente possa rever, pode até ser ali, de certa forma, orientada dentro da atividade advocatícia, mas de forma alguma substituída pelo advogado, né? Então, eu acho Sim. bastante positivo o fortalecimento do direito sistêmico, como está ocorrendo, porque ele vai botar um freio nessa tradicional advocacia muito comum, por exemplo, no direito de família, no direito criminal, né, que venham os frutos ao direito público, né, que o advogado como eu, que está ali tratando com a questão de um servidor público, com a questão de um Até o que eu ia te concurso dizer. público, diálogo com a outra parte, né? O meu diálogo se dá pela advocacia pública, advogado da União, pelo procurador do município. Você tem uma noção que a gente está vivenciando na prática agora, uma ação nossa de um município, Itaboraí, e, pô, já ganhamos em todas as instâncias, agora o procurador me entra com a medida cautelar incidental. Eu estava sob a impressão que isso tinha acabado, né? Que o novo Código de Processo Civil não tinha assimilado a noção das medidas propriamente ditas cautelares. Mas não interessa, o cara entrou e está atravancando, né, a imposição do judiciário na percepção das remunerações atrasadas dos servidores, né? Esse tipo de advocacia que a gente questiona, né? Que é uma advocacia, me perdoe o termo chulo, suja, né? E pode até escolher um nome mais bonitinho para esse, mas o fato é uma advocacia que o sistema fica muito desequilibrado, né? Então a gente está vivendo um sistema muito desequilibrado no momento, né? Eu estou aqui em Florianópolis, de repente me deparei com um ciclone na minha janela, né? Uma ventania, nossa, foi bem assustador algumas horas ontem à noite, né? Sem contar a chuva de gafanhoto que estava vindo nessa direção. Essa E aí, chuva foi muito. e aí a gente volta àquela pergunta, meu Deus, como pode melhorar? Né? Porque
sempre pode melhorar, né? Mas eu acho muito interessante, muito positivo o movimento sistêmico, é real, né? Ele é real, e quando ele é real, ele não é utópico, né? Até eu te corrijo quando você se auto-adjetivou aí a partir de uma ideologia utópica. Não, não, ele é real, ele é humano, né? E eu acho que o Não, o exercício... movimento sim. É porque, Sim, na verdade, eu usei mais naquela acepção do Galeano, né? Que fala que a utopia é algo que move a gente a caminhar. E ah, como eu ainda sim. estou iniciando nessa trajetória de profissional mesmo, né? Eu acho que isso até me leva num caminho que talvez tenha um cunho positivo, não foi pejorativa a referência, É, não. então, pende a nós, advogados, novamente, porque isso já é um pouco histórico na nossa carreira, né, uma participação importantíssima no momento atual, né? O momento que o Estado está em auto-questionamento dele, dentro dele próprio, né, as suas estruturas internas, né? Que, que ano, digamos, agitado, né? Hoje se inicia a metade do ano e que primeira metade agitada, né? É, acharem o Tem, coleguinha em Atibaia, acho que foi muito interessante, porque pelo menos deu uma diminuída no agito, porque era uma novidade a cada dia, né? Gente, como esse pessoal gosta de Atibaia, né? Estou impressionado, deve ter alguma coisa boa lá, deve ser a água, né? Pois é. Então, o coleguinha ter sido achado em Atibaia, pelo menos silenciou o outro coleguinha, o que nos deu um refresco, né? Porque é um agito, né? É um embate, né? É uma ausência, é um constante conflito, né? Isso também desequilibra um pouquinho, né? Mas eu acho que o tem. movimento sistêmico veio para ajudar, isso com certeza. Não, sem dúvida. E tem até, na verdade, vou um pouco por uma linha de que é um reflexo das três anteriores, mas tem quem defenda que é uma quarta lei, a lei do movimento, né? Então, Sim, então está tudo perfeitamente imperfeito. Que sim. aí, Não, eu particularmente, eu acho que a identidade do movimento, eu tive essa fala no Museu de História do Brasil, algum lugar que eu falei ano passado, ano retrasado, que eu mencionei o movimento como sendo a quarta lei das constelações, e uma consteladora questionou, não sei o que, eu falei, não, não, numa boa. Até porque o próprio eu acho Bert que, na verdade, Hellinger, é muito não faz tanta diferença assim. Seria uma não, diferença mais teórica, não, né? é Para muito gente que teórica. gosta. Para eu que sou professor, isso se enquadra muito bem dentro da noção de didática, né? Mas exatamente, Sim. o próprio Bert Hellinger, quando se questionou acerca disso em 2015, salvo engano, em que ele fala pertencimento, equilíbrio, pertencimento, hierarquia, equilíbrio e movimento, né? Só que aí ele mesmo, na própria fala, identifica que o movimento é constante das outras três, né? Então, há uma autonomia do movimento, ele faz parte do equilíbrio, ele está ali dentro da hierarquia, e eu concordo com todas as facetas, mas me identifico mais com percebendo o movimento. E está tudo muito em movimento atualmente, né? E eu acho engraçado porque, às vezes, essa minha amiga fala, ih, olha, os planetas estão retrógrados. Não, porque já Agora tem tá. Não, mas pandemia. agora tá, sério. Mas não vamos misturar, porque a Não, gente bate aqui sempre que constelação não é astrologia. exatamente, né? E é muita informação, e é muito movimento, né? E uma ideia que eu percebi, né, nas constelações, até no curso de facilitador, né? Enfim, que muitas vezes você deve simplesmente dar um passo atrás e observar, Uhum. e simplesmente observar, né? O estado de contemplação, ele é riquíssimo, independente de se ter ou não alguma questão ali mais importante que você deva reverenciar naquele momento, né? Mas eu percebo que muitas vezes a contemplação, você ficar um pouco mais recuado, é importante também. E a movimentação tem sido muito intensa, né? Parece que hoje o Rio de Janeiro retoma, né, a Sim. vida normal, né? Ou quer dizer, se pretenda que seja É. normal no convívio. Eu estava aí há uns 8, 9 dias atrás
eu percebi muito pouca diferença do como era quando eu, né, vim para É, cá. a Aqui instituição já não, cansou. aqui a coisa, tanto é que Santa Catarina não teve 500 mortes até agora, enquanto que o Rio de Janeiro já deve ter superado os 10 mil de ontem para hoje, acho que sim, Nossa. superou os 10 mil. É. Não, eu fiquei chocada do número daí, na verdade, bem pouco mesmo. Aqui não são 500 mortes até agora. Aqui isso realmente não é um problema, né? Mas as pessoas, de certa forma, são bem Sim. sintonizadas, né? Elas estão ali, usam a máscara, tem o distanciamento, realmente você percebe ali uma cultura um pouco diferenciada, né? No Rio, no domingo retrasado, eu estava vindo de Ipanema para Barra e É, passei pela reserva, eu fiquei realmente assustado porque a praia estava abarrotada, né? Abarrotada mesmo, não tinha onde parar o carro ali naquela área. Então enfim, né? Vamos ver como vão se solucionar os próximos meses aí. O fato é, o próprio direito sistêmico, o próprio avanço das comissões, ela ficou um pouco retraído agora, né? A gente sente uma retração porque não temos mais o convívio, as reuniões estão sendo virtuais, né? A Flavinha lá da Comissão de Alagoas está fazendo aí um seminário, um congresso brilhante, né? Virtual, por agora, né? Eu vi pelas redes sociais, isso é muito interessante, muito legal. Ela é uma outra grande ativista, a meu ver, né? Ela, Eunice, e você também, no Rio de Janeiro, né? São pessoas. Eu gosto muito também da Fabiana Quezada, que tá lá em São Paulo. Eu acho que as diferenças devem ser superadas, né? O evento que eu a Flávia, eu acho que traduzi. ela foi minha colega, inclusive, quando eu Sim, fazia a pós. sim. A É porque agora eu Flávia, me desliguei, mas a gente chegou a ser colega. Somos sim, colegas, né? sim. E, enfim, eu acho que tem muitas pessoas boas, né, do judiciário, do Ministério Público, né, e o direito sistêmico tem muito a contribuir aí para uma revisão não só da advocacia, mas do sistema judicial brasileiro, né, porque as pessoas não... Marília, eu tenho 23 anos de advocacia, fiz agora em março, então é uma perspectiva que traz, né, uma Eu sempre me carga choco. é, Eu tô... traz uma carga aí, porra, ninguém merece, né? E eu já vi muita mudança. E eu te falo com muita tranquilidade. As mudanças que eu vejo agora, eu jamais pensei que elas pudessem ocorrer. Porque eu estou com o Sim, escritório fechado desde o meio de março. E hoje é um dia bem embrionário, porque hoje está sendo um dia sofrido para mim. Por quê? Porque a sala é minha, o escritório é meu, só que as despesas são muito altas. Então eu tive que tomar uma opção. Tem um irmão meu de maçonaria que está sublocando o meu escritório agora 3 vezes na semana. E eu tenho o escritório 2 vezes na semana, né? Porque, na verdade, tipo assim, os clientes não vão mais ao escritório, né? A né? gente não precisa mais do espaço físico, né? Só que eu fui educado a vida inteira que o certo era ter um escritório, passar Sérgio, né? E você leal, aquela leal, isso aqui é pesado, amiga, vou te falar, vai ficando pesado. E você vai percebendo que aquilo, poxa, não te pertence e você tem que ganhar deixando, né? Então hoje está sendo um dia mega embrionário, né? A live que marca essa transição da minha gestão para a sua gestão, teve um ciclone em Santa Catarina, que é para mexer tudo. A Eunice não pôde participar porque a casa do lado dela caiu. Você soube disso? A casa do lado caiu, cara. Eu falei, caralho, vem pra cá, pra casa. Ela, não, eu tô com medo, deixar os gatos. Não sabia disso. Os gatos. Gente, nosso aniversário de um ano tá movimentado, né? Tá movimentado, tá movimentado. Hoje Nossa, um dia lindo parece que a aqui. gente tem um relacionamento aqui, desculpa aí. Gente, não, DR, tá rolando a DR. Não é nada disso que vocês. Não é mesmo. Ah, Ai, mas então, eu achei interessante, deixa eu voltar aqui, achei interessante esse aspecto que você falou, do dar um passo atrás, né? Inclusive agora, antes de abrir a tua live, eu estava fazendo uma meditação. Não vou meter meditação no meio da história, eu gosto muito de deixar o direito sistêmico ali no espaço que ele é reservado, sem encaixotar também. E aí, nessa meditação,
foi contada uma história de que era uma criança que ela conseguiu, era um ancião que perdeu o relógio num celeiro. E aí ele pediu para uma série de crianças procurarem, as crianças entraram fazendo aquela algazarra, ninguém encontrou. E aí teve uma que ficou quietinha do lado de fora. E aí depois essa que estava quietinha entrou, parou e silenciou. E aí ela conseguiu encontrar o relógio. Sabe por quê? Hum. Porque ela ficou atenta ao barulho do tic-tac. Uau. Sim. E eu acho que é justamente isso. A gente tem que perceber o sistêmico, primeiramente, dentro do que está ressoando em nós mesmos, né? E a partir disso, eu vejo que existem as divisões, né, entre os ramos do direito, mas essas divisões, elas, na verdade, são meramente teóricas, meramente para a gente compreender, porque seria impossível uma pessoa de direito de família, por exemplo, ter a sua expertise que você tem no direito público, saber de tributário, seria impossível. Eu não conseguiria fazer nada direito nem ninguém. Sim. Mas eu acho que a postura sistêmica ela é tão essencialmente interna que até quando me perguntam, mas como é que isso daí se daria no criminal? Como é que isso daí se daria no trabalhista? Porque isso aí é só para direito de família, não é? Eu já ouvi falar até assim, isso é aquela coisa que as mulheres estão fazendo, né, no direito de família. Já foi uma dupla reserva, né? Agora só pode ser no direito de Você foi família e só pode ser. encaixotado duas vezes. Só mulher e só mulher que trata do direito de família, né? E só pode fazer. Exatamente, mas, Tem que ser sorridente também, tem que ser mas sorridente. Eu, por é acaso. essa cultura, Marília, é a cultura do outro, né? Eu não estou no adulto, eu não tenho as rédeas da minha própria vida, né? Então eu coloco as rédeas da minha vida no judiciário, na minha relação afetiva, coloco dentro da caixa que eu me sinto mais chamado pela lealdade da minha ancestralidade. E não saio daquela caixa, né? E me vejo cometendo os mesmos erros. Então, a resposta que eu daria para essa colega é de que o direito sistêmico, a postura sistêmica, é do advogado, que atua no criminal, que atua no tributário, que atua no qualquer ramo do direito. Porque, na verdade, é uma reanálise, primeiramente, interna, de como você lida Interna. consigo mesmo. É o primeiro passo. E eu demorei aí sem nenhum medo. Eu estou aí nesse envolvimento bem intenso com as constelações, vai fazer 4 anos, né? E agora que eu entendo desta forma. E está maravilhoso, porque uma coisa que eu já tinha percebido há algum tempo atrás é de ter de ser leve comigo. Aham. Primeira coisa é eu ser leve comigo mesmo, né? Então, até essa é uma postura que você traz sistemicamente na sua advocacia, né? Não se deixando levar ali pela insistência, muitas vezes que o cliente, né? Você sabe que existem clientes extremamente ativistas, né? Ele dá F5 no computador dele a cada 2 minutos e quando vem um despacho, ele acha, só na cabeça dele, que eu já vi, né? Óbvio que não, né? E aí você, obviamente, tem toda uma posição, porque você já se viu e você também consegue ver o cliente, né? E ninguém aqui está dizendo que ver o outro, eu ver você, significa que você tenha de conviver, você tenha de a Uhum. concordar, bater Perfeito. palma. Ninguém está Perfeito. dizendo isso, não. Né? Eu ver o outro é eu perceber o outro dentro do todo que eu faço parte. E que reverbera Uhum. nele mesmo e também no todo, e eu sendo parte desse todo, mutatis mutandis, reverbera em mim. E como Sim. eu lido com ele, como eu lido com o que ele traz, como. E, obviamente, é um estado de presença, é um estado de atenção que requer do advogado sistêmico um esforço pessoal muito grande, que não vai surgir da noite para o Sim. dia. Não vai. Não adianta. Né? Então, a Alice acordou, Sérgio, são humanos. Então ninguém se torna da noite para o dia nada, é tudo uma grande construção. E essas pessoas estão dispostas a essa construção, né? Que é isso que estamos fazendo.
né, nós, estando dispostos a esta mudança, a esta percepção, estamos em estado de presença, nos percebendo e, a partir desse ponto, conseguindo gradativamente, cada vez mais, ver o outro, né, sem o julgamento, sem o dedo em riste, né, sem ter que estar ali sempre entrando no campo do conflito. Você, às vezes, tem de passar pelo campo do conflito. É Né? importante também. Sim, Sim, sim. sim, sim. Mas você não precisa viver nele. Sim, sim, sim. E a brincadeira que eu trouxe, que Perfeito. trouxe o município de Atibaia à tona, é que, poxa, ao menos ficou um pouquinho mais leve, né? Não sei se você percebeu, mas, Foi, eu me né, liguei. deu uma acalmada, né? E eu não sou o tipo de colega que eu estou assistindo, né, muita coisa, não. Mas o pouco que eu assisto já é bem, digamos, desafiador, né? E como o essencial, ele é muito simples, né? E olha que curioso, né? Você fala das pessoas no mesmo ambiente que uma delas que estava atenta estava percebendo o tic-taquear do relógio, né? E esse estado de contemplação, esse estado de presença que te permite observar a beleza da abundância que nos cerca, né? Isso é uma outra postura sistêmica muito bonita, né? Se você percebe que vive em abundância, você está ali num emaranhado familiar, num emaranhado criminal, num emaranhado público, o emaranhado que seja, né? Mas você está no seu eixo. É fácil? Não. Vai Não, conseguir sempre? Não. não. Você vai querer tacar a porra na cabeça do coleguinha? Vai. Itamara, né? E tá maravilhoso, né? Eu vejo também bem dessa forma, né? Porque quando a gente encontra, que na verdade a gente não encontra, a gente vai encontrando, né? Cada dia uma saída do eixo, um retorno, um movimento para cá, um movimento para lá. Mas nesse movimento, quando a gente está tendente a estar mais ali buscando esse centro, né? A gente vê, na verdade, muita complementariedade também das posturas que se propõem a humanizar, ao permitir, né, a oportunidade, não diria humanizar, não, a oportunizar que a pessoa se coloque de uma forma mais posicionada, mais adulta, né? Porque aí a gente vê que se conectam muito, por exemplo, embora o direito sistêmico ele não seja uma técnica, e eu acho que isso já deu para ficar bem claro aqui nas lives anteriores, ele se conecta muito com algumas outras técnicas, como a mediação, né, Sim, as práticas sim, colaborativas, porque na verdade são instrumentos que a gente utiliza, no direito sistêmico a gente também utiliza, sim. para fazer com que E aquela você pessoa pode. pare de. Eu vejo muita tranquilidade nessa sua fala e um raciocínio muito lógico, porque, na verdade, a gente vivencia isso já em outros ramos do direito. Né? Quantas vezes ali na sala de aula, você está ali dando uma aula sobre, sei lá, processo administrativo disciplinar. E aí vai entrar fatalmente uma questão criminal, uma questão, né? Ou uma questão paralela, né? Então, por mais que a nossa expertise possa se direcionar ali a um determinado caminho, a amplitude é a da essência do direito, né? Então, o direito sistêmico vai estar presente em todos os ramos do direito, como você pode perceber o direito constitucional muito. Eu me lembro de um congresso em 2001, um dos grandes últimos eventos presenciais que eu vivenciei no Rio de Janeiro, foi até no Hotel Glória, do CEPAD, ainda era CEPAD à época, 700, 800 pessoas participando do congresso diariamente, em que se estava falando da constitucionalização do direito civil. Olha que interessante, Sei. né? E hoje a gente já percebe uma publicização do direito privado, uma privatização do direito público. Por quê? Porque ele é uma coisa só. A gente botou em caixinha, a gente separou família, criminal, financeiro. Só que essas caixinhas são nossas ilusões, são humanices, são as nossas percepções, né? E também, Tamara, eu acho que a técnica do Ho Oponopono agregada às constelações familiares é fenomenal. Eu me vejo aqui, perdão, obrigado, eu te amo, perdão, obrigado, eu te amo. Estou querendo matar o coleguinha, mas eu estou lá, perdão, obrigado, eu te amo, porque eu estou me reconciliando comigo. Porque o coleguinha é só o espelho ali, né? Sim. Ele é só o espelho. A criança que habita em mim reconhece e saúda.
a criança que habita em você. Gratidão por me mostrar os padrões que eu não quero mais repetir, né? Acho que mais sistêmico do que isso é desafiador, né? E como fica leve, né, quando a gente percebe Uhum. dessa forma, porque paramos de olhar o outro no sentido de querer julgar, querer culpar, para fazer esse movimento interno e a partir daí sim, eu vejo você de novo. A gente acabou voltando. E voltamos para o eu vejo você, mas voltamos para o eu vejo você num local mais firme, num local mais real, né? Num local dentro da postura do adulto, né? Porque uma coisa é aquilo que você quer ser, isso é um Instagram. Outra coisa é o que você é às 6:30 da manhã quando você acorda, né? Então não adianta Esse você adorei a querer. referência do Instagram. Porque o Instagram não tem, né? Raramente as pessoas estão com. Ninguém Ninguém fica tem doente. problema, a vida é maravilhosa, você está gozando, né? Com o ex, então, fim de relacionamento é uma delícia, né? Porque o ex está gozando as maravilhas da vida, enquanto você está ali encarnando a dificuldade humana. Eu vi um meme que era muito bom, Sérgio. Era assim, gente, ninguém é tão feliz quanto parecem as pessoas que acabaram de terminar no Instagram. Não, não é. Não, não é, né? E Tamara também, né? Eu acho que essa percepção do eu, que a gente está aí, não é nem sendo convidado, né? Eu não sou tão afeto, muitas vezes, à forma polida de me expressar, né? Eu acho que a pandemia é enfiar um pé na porta. Vem cá, você não consegue ver o coleguinha? Você não consegue ver o coleguinha que você não consegue se ver. Fique em casa trancado, porque se você sair, você vai morrer. Então a opção fica fácil. Você fica em casa trancado. E aí você tem que se ver. E você está ali, né? A lagarta está ali dentro do casulo. Eu me sinto muito assim às vezes. Às vezes eu falo com amigos, nossa, eu sou nesse momento a lagarta rebelde dentro do casulo. E o pior de tudo, que eu sei que você é borboleta, menino, é de uma lealdade que eu quero às vezes ficar... porque é muita lealdade. Você já tem consciência de que a mudança é para o melhor, mas você ainda se degladia dentro de um processo, né? Sim, até porque eu acho até que a gente também está fazendo um movimento quase que de retorno ao útero, né? Esse lar pode ser uma metáfora também para a gente olhar questões muito Sim, profundas, nossas, que na sim. correria do dia a dia a gente não conseguia. Olha, E até a própria simplesmente. comissão de. Desculpa. Não, não. Que a gente não vê, né? Não consegue perceber na correria, né? Sim, e até na própria cartilha de direito sistêmico, que foi produzida aí pela Comissão de Santa Catarina, né, coordenada pela Eunice, teve ajuda aqui do Rio, sua também. Sim, sim. Eu achei ótimo, porque o primeiro ponto que é colocado é essa diferença, e logo em seguida é feito é trazido o aspecto de ser uma postura interna. Porque um primeiro movimento que a gente pode fazer, já na nossa postura da pessoa contestadora, que eu sei que tu também é aquela, ai, mas uma cartilha para um movimento tão livre foi o meu primeiro pensamento. E logo que eu li a cartilha, eu falei, gente, a cartilha ficou redonda porque não está encaixotando nada. Está só dando essa clareza para as pessoas compreenderem do que se trata essa coisa tão simples, tão essencial, Sim. que é o direito sistêmico. Mas no Eu nosso estava pensamento na. Eu, engavetado, a gente já pensa assim, né? Tipo, ah, não, uma cartilha. E a sim, cartilha, ela é redonda. Eu acho ela, sim. assim, a gente Foi, disponibiliza foi aqui, inclusive, agora. O lançamento foi dia 5 de fevereiro. Eu estava lá na OAB, aqui em eu vi, Florianópolis, né? Eu já falei um assisti pouquinho daqui. lá. Sim, sim, então. E foi muito legal. E aquilo que a gente estava tratando dentro da ideia das humanices da política de OAB, né? As coisas são exatamente do jeito que se. Quer dizer, nós termos um presidente, e aí a fala do Sérgio, não é fala do Sérgio, é, membro da. Não, não, é do Sérgio. Né? Porque o Sérgio, antes de ser o advogado, o Sérgio, antes de ser ex-presidente de uma comissão, ele ainda é o Sérgio. Então, o Sérgio pode ter falas que não estão vinculadas à política da OAB, que não estão vinculadas à docência na Emerge, que são quase 20 anos. Não, é o Sérgio. Por o Sérgio, a OAB Nacional tem uma chefia, tem uma presidência.
não tem uma liderança. E a liderança continua no lugar que deveria sempre estar, que é aqui em Santa Catarina. Eu falo com uma propriedade muito grande, porque eu estou falando de outra pessoa, não estou falando de mim, estou falando da Eunice. Então, ela lança a cartilha com esforço da sua comissão em Santa Catarina, né, sem o aparato que a OAB Nacional tem, e faz de uma forma muito tranquila, muito bonita e muito leve. Né? Então, aí, com Muito propriedade, eu leve. falo, as coisas são exatamente do jeito que elas devem ser. Não, a cartilha foi muito leve, foi também feita dessa forma justamente orgânica, né? Porque a gente recebia aqui uma coisa super manual mesmo da Eunice. Ah, o que que você achou disso, daquilo outro? E assim, se tornou realmente uma construção conjunta, assim. E Sim, eu acho sim. muito bonita essa postura humilde também, porque foi ela que iniciou o movimento e ela pedia ajuda. E assim, eu falei, gente, meu primeiro movimento quando eu recebi foi, ixi. Mas será que é para eu dar minha opinião mesmo crítica? Claro que sim. Porque a gente fica, né? Ué, tem gente que também pede opinião e Vou até se você aproveitar, discordar um ponto. sim, eu vou até E aproveitar ela meu, não, ela super recebeu abertamente, assim, todos os né, comentários, né? Não- meu pai dizia que as demonstrações devem ser públicas, porque elas realmente demonstram afeto, a opinião do meu pai, né? E óbvio que ela queria a tua opinião. Ela foi a grande apoiadora do movimento Sai Sérgio Entra Alguém, né? E Sai Sérgio Entra a Marília. Ela foi uma grande apoiadora de não, acho que a sua opção é a melhor, né? Tanto ela como vários outras pessoas que eu questionei antes de tomar a decisão e então, com certeza ela queria a sua opinião. É, eu não sabia tão abertamente, mas eu já sabia. Não que tivesse tido contrariedade de forma alguma, mas, e menos também se tivesse Tamara, né? Porque o equilíbrio Ah, depende também. exatamente do yin e do yang, mas nesse caso foi bem um consenso mesmo, mas ela foi uma ferrenha defensora, até pela jovialidade e um pouco, né, do carisma utópico que nos é familiar. Né? Você, talvez, a idade incentive a mais, né? Porque eu vou te me falar. Quando o procurador-geral falou para mim, no momento que eu estava lá, sugerindo criar a comissão, porque a OAB é uma instituição política, eu quase dei na cara dele, menina. Nossa Senhora, aquilo. Mas isso Eu foi lá em ouvi te falando da live da 2017. Silvia. Eu ouvi a live da Silvia que você fez falando. Isso foi em 2017. Então agora a percepção é outra e é tão bom você passar por isso, é tão bom você se ver. Né? Então eu ainda estou na etapa do me ver. Então eu ainda vou ficar devendo um pouco Todos nós. melhor o eu vejo você, porque eu ainda estou me vendo. E tá difícil, tá É, não. desafiador. Mas o dia também que a gente parar de se ver, a gente vai finalizar o Corona com uma nave aqui carregando a gente, porque aí já não Exatamente. estamos mais no mundo, não. Então a gente está aqui para errar, para corrigir a rota, para se ver, para tá tudo certo. Eu vejo com essa mesma leveza, assim, que eu percebo em você também. Então a gente tem exatamente 1 minuto e 20. Vou te passar a palavra, te agradecer imensamente todo mundo que está assistindo a gente aqui. Eu já vi que a Liz, que é terapeuta da Comissão do Rio, está aqui. A Sandra também está aqui acompanhando a gente, a doutora Flávia, Suelena, Cadu, Késia Dornelles, a Priscila Scott, da Comissão da Barra, também está aqui. Então, só agradecer e agradecer, sobretudo, a Beijo Eunice, a que sempre todos. me confia e me confiou esse espaço aqui de estar conduzindo no lugar dela, né? Tem Oi, uma responsabilidade maior. nisso, então só agradecer, porque realmente recebo tudo com muita gratidão, de coração. Te Eu passar a também quero palavra, só Sérgio, você tem um agradecer, minuto. mandar um beijão para a Suelena, para o Tiago, para a Eunice, que são pessoas caras que estão aí assistindo. E parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre que a gente puder contribuir de alguma forma, num outro lugar apenas, a gente vai estar aqui. É tão bom, né, quando a gente tem a oportunidade de ocupar tantos lugares no xadrez, né? E perceber que o peão, por menorzinho que seja, por mais à frente que esteja, é um lugar de extrema leveza. Beijo a todos. Muito obrigada, Sérgio.
Boa semana aí para todo Para vocês mundo. também. Seguimos nessa Gratidão. trajetória. Quarta que vem estamos aqui de novo, provavelmente nesse mesmo horário. Convidado a gente Ah, anuncia e mais amanhã, próximo. aqui no meu Instagram, às 8h17, a gente vai tratar do livro Humanices, eu e Letícia Leme. Falar um pouquinho de constelações familiares, bebendo um vinho e da forma mais leve que possa ser. Tá bom? Beijo a todos. Oba, maravilha. Beijão, gente. Tchau, tchau.